Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spinda, diretor executivo do Clube de Regatas do Flamengo, estão na Europa não só para acertar a contratação de Marcos Antônio. A nossa equipe apurou que a dupla também tem na bagagem o nome de um lateral direito para reforçar o nosso Mengão queridão já nessa janela de transferência. Além do lateral direito, o Flamengo também não descarta trazer da Europa mais um atacante para reforçar o mais querido do Brasil. Vou falar sobre isso, situação essa viagem de Marcos Braz, a situação envolvendo Gabriel Barbosa, acertado com o Palmeiras, Henrique? Ainda não. E a diretoria do Flamengo não vai querer se desfazer de Gabigol tão depressa assim não, por conta do ano político, muita coisa acontecendo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento. Vou falar também sobre as declarações de Hugo Souza após acertar com o Corinthians, elogiou bastante, comemorando muito esse acerto com o Corinthians, o goleiro Hugo Souza, goleiro do nosso Mengão queridão, que agora vai defender as cores do Corinthians por empréstimo por uma temporada. Está envolvendo a punição de Felipe Melo, rapaz. É um absurdo isso, cara. Felipe Melo agride profissional de imprensa, assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Aí o STJD pune Felipe Melo, mas pune também o assessor de imprensa. Inclusive, a punição do que foi agredido é uma punição pior, maior do que a do Felipe Melo, que foi o agressor. Cara, é inacreditável. Eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes e vou falar também sobre mudança no jogo Flamengo e Cuiabá no próximo sábado, hein? Posso falar em Flamengo e Cuiabá? Hoje tem Mengão. Vamos falar sobre essa partida, então não perde nada. Já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre esse jogo, daqui a pouco a bola começa a rolar. Flamengo e Atlético Mineiro na Arena MRV, Arena do Galo. O Galo precisa vencer. O Galo, vou falar para vocês, está tão distante aí, né, da zona de rebaixamento não, hein? O Galo está com 18 pontos, mas também ainda sonha com a vaguinha lá em cima, brigar lá em cima. Com isso, o Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai para esse jogo defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Provável time que o Tite deve levar a campo para esse jogo: Rossi, Wesley, Davi Luiz e Fabrício Bruno na dupla de zaga, Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Ala e Eric Pulgar formando ali a meiuca no primeiro e segundo volante. Mais à frente, nosso Gerson, paizão, Gerson agora está conhecido como paizão aí da garotada, Gerson. Lohan começa no banco de reservas, como eu já vinha aqui trazendo para vocês desde cedo. Lá na frente terá outra mudança, porque a mudança no meio de campo ali com Gerson já atuou como ponta direita, Gerson que atuou agora no último jogo contra o Cruzeiro na volância, agora vai atuar como meio ofensivo. Lá na frente também deve ter uma mudança importante no ataque. Isso porque Carlinhos deve entrar como titular para essa partida. Nesse caso, o trio de ataque formado por Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Esse é o provável time do nosso Mengão queridão. Lembrando que o Flamengo não conta para esse jogo com Everton Cebolinha e Igor Jesus, jogadores que estão entregues ao departamento médico, e também a situação envolvendo jogadores que estão convocados pela seleção Uruguai. Inclusive enfrenta o Brasil sábado, hein? Sábado tem seleção brasileira e seleção uruguaia às 22 horas, horário de Brasília. E tem mudança no jogo do Flamengo no sábado. Hoje o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, daqui a pouco às 21h30. E sábado, jogo entre Flamengo e Cuiabá no Maracanã. Tem mudança de horário, justamente por conta do jogo entre Brasil e Uruguai. CBF confirmou a mudança no horário do duelo entre Flamengo e Cuiabá no próximo sábado. Antes, o confronto estava marcado para as 21 horas, 9 horas da noite. Agora o jogo está marcado para as 20 horas. Uma hora de antecedência aí, no caso, 8 horas da noite. Acontece essa partida Flamengo e Cuiabá. O motivo da mudança é o duelo entre Brasil e Uruguai pelas quartas de final da Copa América. Então Flamengo e Cuiabá, mudança no horário, vamos ficar ligadaço aí, 8 horas da noite, 20 horas, Flamengo e Cuiabá no Maracanã pela 15ª
quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda se falando sobre esse jogo de hoje, o Flamengo precisa entrar focado, com muita calma, atenção, pés no chão, humildade, que dá pra gente vencer, gente. Independentemente quem vá a campo ou não, dá pra vencer, dá pra conseguir esses 3 pontos sim. Não será fácil, mas não é impossível. Então vamos torcer por uma vitória assim do nosso Mengão queridão. Por se falar sobre Atlético Mineiro, vamos falar agora sobre Atlético Goianiense e Fluminense, naquele jogo que aconteceu lá no Maracanã, se não me engano agora pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando aconteceu toda aquela confusão, Felipe Melo acabou agredindo um assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Felipe Melo foi expulso naquela partida e agora, de acordo com o portal UOL Esporte, o STJD puniu Felipe Melo, mas também puniu o assessor de imprensa do Atlético Goianiense. E a diferença das duas punições em relação ao agressor e o agredido, mano, é inacreditável. Olha só, STJD pune Felipe Melo do Fluminense com 1 jogo de suspensão por empurrão em assessor do Atlético Goianiense. Como foi expulso, ele já cumpriu a suspensão. O tribunal entendeu que não houve agressão e classificou como ato hostil. Mano, vou falar pra vocês, se é o Gabigol, se é o Bruno Henrique, o Gerson, é punição na hora. É na hora. Olha só, não para por aí não. Já o funcionário do Atlético Goianiense foi punido com uma suspensão por 15 dias por invadir o campo. A decisão revoltou o clube goiano. O advogado do Dragão classificou como uma invenção de valores. Sinceramente, né, gente? Sinceramente, não houve agressão. Se aquilo ali não foi agressão, me fala aí que é então agressão, porque o cara de costa pro Felipe Melo foi lá, empurrou o cara caiu com os equipamentos dele, assessor de imprensa lá do Atlético Goianiense, trabalhando, profissional. O cara foi lá e agrediu, e não é agressão. Pelo amor de Deus, e ainda não foi punido, né? Porque a punição foi aquela expulsão dele lá e pronto. Então não foi punido. Agora o cara foi punido. O profissional, o agredido foi punido. Além de agredido, ele ainda foi punido. É inacreditável. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre Hugo Souza, goleiro do Flamengo. Foi emprestado ao Corinthians. Oficialmente anunciado ontem, Hugo Souza foi nas redes sociais e celebrou muito esse acerto com o Corinthians. O Hugo Souza publicou um vídeo da arena do Corinthians lá, a torcida do Corinthians, e colocou a legenda em suas redes sociais o seguinte: feliz e honrado em vestir as cores do Corinthians e ter a chance de fazer história nesse enorme clube. Chego muito animado para fazer o meu melhor em campo e ajudar o timão. Não vejo a hora de ir a campo e sentir o apoio da fiel. Fé na vitória e no trabalho. Vai, Corinthians. Disse aí Hugo Souza em suas redes sociais. Cara, eu vou falar pra vocês, esse empréstimo aqui do Hugo Souza, depois de ter uma boa passagem lá no Chave de Portugal, o Chave de Portugal não existiu a opção de compra, o jogador retornou, tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, está sendo emprestado ao Corinthians. O Corinthians tem aí a opção de compra de comprar o Hugo Souza no final do empréstimo, e esse empréstimo do Hugo Souza vai ser muito bacana para ele, porque vai ser ele realmente consegue deslanchar no Corinthians, vai ser tão bom para ele como também para o Flamengo, porque se o jogador se valoriza, vai se valorizar, então o Flamengo também pode aí realmente, né, se dar bem nessa ida de Hugo Souza para o Corinthians. Torço para que ele consiga, batalhador realmente aí, cara, que merecedor, nunca baixe a cabeça, e a gente torce para que ele consiga dar a volta por cima assim, consiga fazer o melhor dele lá no Corinthians, independentemente, rival do Flamengo, foi emprestado, trabalha lá, defende as cores dos Corinthians, e agora torcer para que dê tudo certo. Olha só, se falando sobre em clube paulista, vamos falar sobre Gabriel Barbosa, que muitos rumores acontecendo, Gabigol no Palmeiras, Palmeiras tem interesse no Gabigol, mas não tem nada certo. É o interesse do Palmeiras, não tem nada certo. Palmeiras quer levar Gabigol de graça? Landim não vai liberar, o Flamengo não vai liberar. Inclusive, o Danilo Lavieri, lá no All Sport, ele trouxe o seguinte: olha só a situação de Gabigol. O diagnóstico da diretoria e comissão técnica é que Gabigol não conseguirá mais produzir em alto nível no clube. Mas o Flamengo considera continuar pagando os altos vencimentos do jogador, mesmo que ele não entre mais em campo. Pelo fato de ser um ano político,
e do receio de perder o principal jogador dessa geração vitoriosa para um rival. Então o Flamengo, de acordo com Danilo lá no Esporte, Danilo Lavieri lá no Esporte, é que o Flamengo está aí realmente inclinado a continuar com o Gabigol até o final do seu contrato. Pretende pagar os altos valores mesmo sem ele entrar em campo, mas não pretende liberar de graça para um rival. Então o Palmeiras quiser levar o Gabigol, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Não tem esse negócio assim, além de querer de graça, vai reforçar um rival de graça. Ah, pelo amor de Deus. Gabigol fica no Flamengo até o final do seu contrato e quem sabe pode acontecer uma reviravolta daqui para lá, né? Vamos ver o que deve acontecer. Bom, se falando sobre mercado da bola, vamos falar sobre a ida de Marcos Braz à Europa junto com Bruno Spindel. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão no velho continente para fechar contratações. A informação que temos é que Braz e Spindel irão a Roma para resolver as pendências com a Lazio sobre Marcos Antônio. O principal entrave é os gatilhos para a obrigação de compra. Vou falar sobre o lateral que está nessa bagagem também de Marcos Braz, tá? O Flamengo não aceitou a cláusula proposta que obrigaria a executar a compra caso o jogador atuasse em 50% dos jogos no período de empréstimo. As partes debatem qual será a definição de jogos relacionados à meta. A aparição bastará Marcos Antônio entrar em campo. Titularidade, 45 ou 90 minutos em campo. Além disso, falta bater o martelo com os italianos sobre as cifras para ficar com Marcos Antônio definitivo. A expectativa é de que o valor de compra gire entre 5 e 6 milhões de euros, de acordo com hoje o câmbio, né, para real, convertendo esses valores em real, vai de 30 a 36 milhões de reais na cotação atual, mais bônus. Então aí, Flamengo vai à Europa, vai tentar fechar a contratação para valer de Marcos Antônio. Lembrando que Marcos Antônio está no Brasil. O Flamengo quer ter o Marcos Antônio já antes de abrir a janela de transferência. Mais precisamente aí no início da janela, já ter o jogador no mais querido do Brasil. Além de Marcos Antônio, o Flamengo também tem outras opções no mercado para reforçar outras posições no elenco, como um atacante e também o lateral direito. Para a lateral direita, o alvo da vez é o lateral argentino e campeão do mundo Gonzalo Montiel, meus amigos, que já foi especulado diversas outras vezes no rubro-negro. O jogador que fez a última temporada pelo Nottingham Forest da Inglaterra pertence ao Sevilha, mas não se adaptou à equipe espanhola. Com o atleta disputando a Copa América pela Argentina, a negociação deve se arrastar um pouco pela janela de transferências, mas o Flamengo acredita na contratação do jogador. O Flamengo está muito confiante também na contratação de lateral direito, Gonzalo Montiel. Outro nome que também está na radar do Flamengo, o Flamengo inclusive já fez sondagem, é o de Daniel Munhoz, colombiano, lateral direito, que está inclusive, né, jogando aí, defendendo as cores da sua seleção colombiana. Jogou ontem contra a seleção brasileira, terminou empatado, inclusive o gol da seleção colombiana foi de Daniel Munhoz. É um nome também que está no radar do Flamengo, mas o Flamengo tem como alvo principal, nesse exato momento, a situação envolvendo o Gonzalo Montiel. Danilo, não sei se o Flamengo vai procurar, ainda não temos essa informação. O Flamengo já chegou a ter um foco total em Danilo. Hoje, o Flamengo não tem tanto apego assim no Danilo por conta lá da situação envolvendo a Juventus da Itália. A Juventus da Itália ainda pretende contar com Danilo. Então, dificultaria um pouco mais a chegada de Danilo. O Flamengo também vai tentar a contratação de mais um atacante que joga pelos lados de campo. Não precisa ser especificamente um atacante de posição, vamos por exemplo, na ponta de esquerda, ponta direita, tem que ser um jogador, mesmo que seja ponta direita, mas que joga também pela esquerda, mesmo que seja um ponta esquerda, mas que joga também pela ponta direita, jogue no meio de campo ali, mais centralizado. Então o Flamengo vai tentar a contratação, no máximo aí 3 contratações, como eu já trouxe para vocês aqui de manhã. O Flamengo vai tentar ao menos 3 contratações nessa janela de transferência. Marcos Antônio e mais 2, a gente deve aí realmente ter novidades nas próximas horas, nos próximos dias. Então vamos seguir focado com tudo. É claro, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado. Daqui a pouco tem Mengão, daqui a pouco tem Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos com muita humildade, com os pés no chão, vamos com foco total, garantir aí os 3 pontos para seguir
na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, de agora foi isso. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.